Olá, dando sequência aos nossos estudos de literatura, né, já vínhamos falando das atribulações, né, acontecidas no final do século XIX. Né? Houve muita movimentação no plano político, econômico, social, né, e cultural aí do final do século XIX. Tanto que, concomitantemente, quando se trata de literatura, né, aconteceram vários movimentos ao mesmo tempo. Né? Tivemos aí o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, né, e o simbolismo. Entretanto, né, nessa lacuna, né, de tempo que vai aí do início do século XX, né, até o ano de 1922, quando acontece aqui no Brasil a Semana de Arte Moderna, né, nós tivemos o que os críticos costumam chamar de pré-modernismo. Né? Esse não chegou a ser bem um movimento literário, mas agregou alguns escritores que já traziam, né, nos seus escritos um diferencial no que diz respeito à produção literária. Né? Para que vocês possam acompanhar aí, então, eu separei alguns slides para vocês. Então, nós vamos falar aí do pré-modernismo, né? Então, o que vem a ser, né, o pré-modernismo? Como o próprio nome já diz, né, pré é aquilo que antecede, então, o modernismo. Olha só, foi um período, né, como eu disse para vocês, o final do século XIX, né, o início do século XX, né, um período de intensa movimentação literária que marcou a transição entre o simbolismo e o modernismo. Então, justamente nesse período ali. Lembrando que o simbolismo ele começa aqui no Brasil no ano de 1893, né, com a publicação de Missal e Broquéis e Cruz e Souza. Né? E aí, alguns escritores começaram já a trabalhar numa forma literária que diferia-se do simbolismo, né, o último movimento literário aí do século XIX, né, para o modernismo de 1922. Então, caracteriza-se pelas produções desde o início do século XX até a Semana de Arte Moderna em 1922. Né? O que vai aparecer nele, então, no movimento? O sincretismo estético, né? Ou seja, vários escritores escrevendo de maneira diferenciadas, né? E essa ideia do sincretismo quer dizer que cada escritor soube agregar ao seu talento, né, individual características de inúmeros outros movimentos. Então, com presença de características neorrealistas, neoparnasianas e também neossimbolistas. Então, quais serão as características aí do pré-modernismo que a gente pode destacar? Primeiro, ruptura com o academicismo. Né? Isso foi um grande salto, né, no que diz respeito à produção literária, né, e é algo que será abraçado também no futuro, em 1922, pela primeira geração modernista, né, romper com a tradição, né, ou seja, ruptura com o passado, ruptura com a linguagem parnasiana, né, tão elitista, né, muito distante da realidade do povo brasileiro. Traz nos seus escritos, né, pré-modernistas, uma linguagem coloquial, uma linguagem simples, né, usual, do dia a dia, né, exposição da realidade social brasileira. A gente tem que pensar que movimentos como o simbolismo e o parnasianismo, muitas vezes eles foram acusados de alienados, né, pois não traziam em si, né, uma ligação, uma preocupação com as questões sociais que sempre afligiram o Brasil. Né? Outra marca também forte no pré-modernismo, né, será o regionalismo e o nacionalismo. Né? Escritores vão falar agora, né, começar a trabalhar com os aspectos da sua própria região. Né? Serão, de certa forma,
informantes, né, dessa realidade que os cerca, né, e também uma ideia, né, de nacionalismo que depois também, né, será utilizado pelo modernismo brasileiro, né, mas um nacionalismo diferente do nacionalismo utilizado, por exemplo, pelos escritores românticos, né? Aqui será um nacionalismo, mas sem, no entanto, perder o seu viés de criticidade. Há muitos personagens escolhidos aí para serem trabalhados pelos autores do modernismo, né? São personagens marginais, né? O sertanejo, o caipira, o mulato, né? São aquelas pessoas consideradas à margem da sociedade. Então, quais são os temas preferidos aí pelos escritores pré-modernistas? São fatos históricos, políticos, econômicos e sociais brasileiros. Então, os autores brasileiros pré-modernistas. Então, quais são as características deles? Os escritores assumem uma posição mais crítica em relação à sociedade e aos modelos literários anteriores. Então, essa alcunha pré-modernista, ela só foi utilizada a partir da década de 1960. Como eu disse para vocês, não tinha interesse em ter um movimento literário, apenas, né, escritores começando a escrever de maneira diferente, né, daquilo que era feito anteriormente. Então, o rompimento com a linguagem formal do parnasianismo, né, lembrar que o parnasianismo era a questão da arte pela arte, né, a forma mais importante do que o conteúdo, né? Então, exploram temas históricos, políticos e econômicos. O Brasil, né, o contexto histórico aí, o Brasil passava por momentos como a República do Café com Leite, né? Que foi isso? Uma troca, uma oscilação de poder entre as oligarquias paulistas e as oligarquias mineiras, né? Então, a política e, de certa forma, a economia também girava em torno aí desse eixo, né? Agora, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Outro momento aí também histórico, né, adotado pelos autores pré-modernistas foram justamente os movimentos de rebelião, né, no início aí do século XX. Então nós temos a revolta da vacina, a revolta da chibata, a revolta da armada e a revolta de Canudos, né, que será retratada aí em um dos livros pré-modernistas do Euclides da Cunha. Por falar no Euclides da Cunha, né, aqui está ele, né, o Euclides da Cunha, né, na verdade, o Euclides Rodrigues da Cunha. Ele foi escritor, foi poeta, ensaísta, jornalista, historiador, sociólogo, geógrafo, poeta e engenheiro brasileiro. Ocupou a cadeira 7 na Academia Brasileira de Letras de 1903 a 1906. Publicou Os Sertões, na campanha de Canudos, em 1902, a qual é dividida em 3 partes: a terra, o homem, a luta. A obra regionalista retrata a vida do sertanejo e publicou também Guerra de Canudos, no interior da Bahia. Olha só, vou falar um pouco sobre Euclides da Cunha. Ele é um escritor deveras importante aí para o movimento. O Euclides da Cunha, ele foi, pelo fato de ele desenvolver também uma atividade jornalística, ele foi chamado, né, convidado pelo governo brasileiro da época para cobrir a revolta de Canudos, né, que aconteceu na Bahia. E foi essa revolta, né? A revolta se deu quando um sertanejo, né, de nome Antônio Conselheiro, né, que tinha uma postura messiânica, né, era um ótimo orador, ele agregou em torno de si vários outros sertanejos e montou esse arraial, né? O Arraial de Belo Monte. Mais ou menos tinha por volta de 30 mil pessoas no lugar. Era grande, né? Essa pequena vila, esse pequeno arraial, né? Só que esse grupo começou a incomodar o governo brasileiro, né? A República Brasileira emergente, crescente no momento, né?
Primeiro que o Antônio Conselheiro, ele era monarquista, né? Ele era contra a República. Né? E aí, o governo brasileiro começou a mandar tropas, né, para acabar com essa rebelião. Foram 3 investidas fortes, né? A primeira e a segunda foram rechaçadas, né, pelos sertanejos ali, que conheciam bem a região, conheciam bem o local, né? Então, as tropas não tiveram sucesso na sua empreitada. No entanto, na terceira leva, né, o governo resolveu realmente acabar com Canudos, né? Então, mandou armamento pesado, um número maior de soldados, né? E esses atacaram Canudos, né? Vindo a destruir ali o arraial, né? E com a morte do Antônio Conselheiro, né? Os jagunços, os sertanejos que estavam ali em torno dele acabaram por se fragmentar e o movimento perdeu força. Então, Euclides ele foi convidado, né, para cobrir esse evento. E aí, a partir disso, né, ele lança, então, Os Sertões, né, que é a sua obra-prima no que diz respeito aí à literatura. E esse livro, né, o que faz com que ele se encaixe dentro do pré-modernismo? Justamente esse ecletismo, né, esse sincretismo de estilos. Nós temos nos Sertões, podemos perceber nele claramente a literatura, né, o jornalismo e a sociologia, né, que vinha começando também a dar seus primeiros passos aí com alguns escritores brasileiros, né? Tanto que o Euclides da Cunha ele vai abordar a questão de Canudos, né, a partir de 3 viés: a terra, o homem e a luta. Né? Primeiro ele vai falar sobre esse sertão da Bahia, né, as características ali da caatinga, a sequidão da terra, né, a escassez de alimentos, a escassez de animais. Depois ele vai tratar da questão do homem. Né? Quem é este homem? É o sertanejo, né? Que mais do que nunca, né? Hoje nós temos aí com a questão da internet, uma certa globalização, uma certa padronização comportamental, né? Mas naquela época não, o sertanejo, esse homem do interior, era muito diferente do homem do litoral, né? Era distinto do homem do litoral. Então, ele vai abordar justamente a partir desse viés, né? E ele cria ali aquela famosa frase, né? O sertanejo é antes de tudo um forte. Né? Por que um forte? Porque é um sobrevivente, né? A despeito aí das condições adversas do lugar onde ele vive. Né? E, por fim, ele vai tratar da luta, né? Que é o próprio evento, né? Histórico aí de Canudos, então. Tá? Depois nós temos outro escritor, o Graça Aranha, né? José Pereira da Graça Aranha, foi um escritor e diplomata maranhense, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922. Quando a gente for falar do modernismo, vou falar um pouco mais aí dessa participação do Graça Aranha dentro da Semana de Arte Moderna. Então, a sua obra que merece destaque é Canaã, publicada em 1902. A obra aborda a imigração alemã no estado do Espírito Santo. Né? Outras obras que merecem destaque são Malas Artes, Estética da Vida e Espírito Moderno. Tá? Olha só, essa obra também é uma obra muito interessante, né? Porque também vai abordar algo que é novo, né? Nesse universo brasileiro e pelo menos no que diz respeito à literatura, que é a questão da imigração. Né? O Brasil sempre foi um país de imigrantes, de certa forma. Né? Embora já tivéssemos aqui como constituição da nossa gente os indígenas, né? Os portugueses que para cá se deslocaram por um processo imigratório. Né? Os portugueses, os espanhóis, os holandeses, os franceses. Né? Só que, ao final do século XIX, com a abolição da escravatura, né? De certa forma, criou-se uma necessidade de mão de obra para trabalhar a lavoura. Né? E com a expansão das cidades, uma mão de obra também especializada. Então, onde é que eles foram buscar isso? Né? Justamente com os imigrantes europeus. Né? Esses imigrantes vinham para cá em busca de melhores condições de vida, né? Fugindo de
de situações bélicas, né, na Europa. Lembrar que logo mais aí começa a Primeira Guerra Mundial, né, em toda a Europa. Então, vieram imigrantes italianos, né, que ficaram ali por São Paulo, né, no litoral. Começaram a vir levas também de imigrantes japoneses, né? Lá em São Paulo, por exemplo, já eles fizeram o bairro da Liberdade, enfim. E aí o Graça Aranha resolve abordar a condição, né, da imigração alemã no Espírito Santo. E as condições mostradas no livro Canaã, né, que é o nome, né, muito simbólico, né, Canaã, a terra prometida, né? Então vinham para cá com essa esperança, né? Só que chegavam aqui, eles encontravam uma série de adversidades também, né? A dificuldade do entrave do idioma, né? Os maus tratos desses imigrantes nas lavouras cafeeiras aí do Espírito Santo, de São Paulo, né? Então é tudo isso, é um livro também que vai denunciar essas más condições, essas mazelas de vida, né? De vida do imigrante aqui no Brasil. O Monteiro Lobato, né, que é um autor muito conhecido, né? José Bento Renato Monteiro Lobato foi um escritor, editor, ensaísta e tradutor brasileiro, um dos mais influentes escritores do século XX. Monteiro Lobato ficou muito conhecido por suas obras infantis de caráter educativo, como, por exemplo, a série de livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Em 1918, ele publica Urupês, que é uma coletânea regionalista de contos e crônicas. Já em 1919, publica Cidades Mortas, livros de contos, né? Livro de contos que retrata a queda do ciclo do café. Então, Monteiro Lobato, né, a gente conhece mais justamente por essa vertente, né, da sua obra infantil, né, embora ele não tenha lançado nenhum livro chamado O Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, mas ele deve muito dessa fama dele aí à série, né, televisiva que passou aí no final da década de 70, início da década de 90, de 80, né, e que tornou muito popular, então, os seus personagens, né? Na verdade, ele lançou livros como A Gramática da Emília, Reinações de Narizinho, Aventuras de Pedrinho, né? Todos os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Né? Mas esse universo infantil, de certa forma, ele entrou no imaginário brasileiro. Né? Por quê? Primeiro que ele vai abordar ali, né, desde uma criança, como a Narizinho e Pedrinho, né, até as senhoras, como a Dona Benta e a Tia Anastácia, né? Uma proprietária de terra, né, também chamada pela própria Tia Anastácia, né, uma negra, né, dentro desse período conturbado aí, né? A Tia Anastácia refere a Dona Benta como Sinhá, né, que é uma referência aí justamente a esse período da escravidão, né? Mas o Monteiro Lobato ele resgata, né, aquele elemento que muito faltava na literatura brasileira, que era um caráter mais de brasilidade, né? Então ele vai trazer ali para suas páginas, por exemplo, a questão do folclore, né? Ele vai fazer o resgate aí de elementos folclóricos brasileiros, como o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, a cuca, né? Então, esse tipo de característica é com que faz que ele entre nesse rol, então, aí de pré-modernista, né? Os Jurupês, né, essa obra dele de 1918, também é uma obra muito conhecida. Ele vai abordar elementos, né, do interior paulista, né? Monteiro Lobato é de Taubaté. Então, ele vai mostrar ali nos seus escritos justamente esse universo. Então, ele cria, né, outra personagem muito emblemática aí para a história brasileira, que é o Jeca Tatu, né? Que é aquele caipira neurastênico, né, do interior paulista ali, né? É um caipira que anda com os pés no chão, que vive acossado de doenças e enfermidades, né? Então, nós temos agora uma personagem, né, que foge aos padrões do herói,
né, dentro da literatura brasileira. E isso será depois explorado também na Semana de 22, né, e na década seguinte, com outros personagens, como Macunaíma, por exemplo, do Mário de Andrade. Tá? O outro escritor aqui importante, né, para esse momento do pré-modernismo é o Lima Barreto, né, Afonso Henriques de Lima Barreto, conhecido como Lima Barreto, foi um escritor e jornalista brasileiro, autor de uma obra crítica veiculada aos temas sociais. O escritor rompe com o nacionalismo ufanista, né, e faz críticas ao positivismo. Sua obra que merece destaque é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, escrito em uma linguagem bem coloquial. Nela, o autor faz crítica à sociedade urbana da época. Então, diferentemente dos outros autores, né, do pré-modernismo, que vão abordar elementos quase ligados, né, a aspectos agrários, rurais, o Lima Barreto ele foi um escritor da vida urbana. Né? Então, ele é radicado no Rio de Janeiro, né, ele vai escrever sobre a sociedade local. Por exemplo, ele vai ser um dos primeiros a abordar aspectos relativos a personagens moradores de favela, por exemplo, né, que já começava a se desenvolver, né, essas favelas começaram a se desenvolver aí no final do século XIX, início do século XX. Ele vai trazer essas personagens para dentro da sua obra. Essa obra, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, conta justamente a história desse personagem, né, o Policarpo Quaresma, que era um nacionalista ao extremo. Né? É um personagem extremamente nacionalista. Né? Ele chegava ao ponto, por exemplo, de mudar, né? Querer mudar a língua portuguesa para o tupi-guarani, porque, afinal de contas, a língua portuguesa não é do Brasil. Né? Então, para você ver o nível aí, né, de nacionalismo por parte dele. Mas não é aquele nacionalismo ufanista, né, que cegamente fica louvando as qualidades da pátria. Pelo contrário, ele faz isso justamente para criticar, né, os modelos sociais e educacionais brasileiros aí do início do século XX, portanto. Né? Então, além deste livro, né, ele vai lançar também Clara dos Anjos, né, que é uma personagem feminina negra, né, nesse meio, né, das favelas cariocas. Então, ele lança assim, personagens bastante emblemáticos e personagens que revelam muito, né, do brasileiro, né, urbano do início do século XX aí nas grandes cidades. O último personagem, aliás, autor, né, que nós temos aí é o Augusto dos Anjos. Né? O Augusto dos Anjos é um poeta, né? Os demais autores ali são prosadores, né? Ou seja, escreveram em forma de prosa, contos, crônicas e romances, e o Augusto dos Anjos é um poeta. Ele é um poeta singular dentro da literatura brasileira, né? Porque o que ele fez, nada havia sido feito antes e nada foi feito depois também, né? Então, por uma questão didática, né, a gente encaixa o Augusto dos Anjos aí nessa questão do pré-modernismo, né? Mas alguns críticos, por exemplo, o incluem dentro da característica simbolista. Mas a obra dele é uma mescla, né, de romantismo, parnasianismo e simbolismo, né, para criar algo totalmente novo, totalmente inusitado. Então, conhecido como poeta da morte, né, foi um escritor, ele está dizendo simbolista brasileiro, né? Ocupou a cadeira de número 1 na Academia Paraibana de Letras. Além de poeta e advogado, foi professor na Paraíba, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Mudou-se para o Recife com o intuito de trabalhar e cuidar de sua família. E quando foi morar em Minas Gerais, foi acometido por uma pneumonia. Publicou vários poemas numa única obra. Ele só lançou uma obra em vida, né? Essa obra é chamada Eu, foi publicada em 1912. Né? Embora sua obra esteja incluída no movimento simbolista, é notória a presença de características do parnasianismo e do pré-modernismo, né, dentro da sua obra aí. A sua poesia é carregada de temas sombrios, né, por isso ficou conhecido como poeta da morte. Nota-se, portanto, um forte subjetivismo e pessimismo em seus poemas. Vamos falar um pouco mais sobre o Augusto dos Anjos. Né? Então, ele lança apenas um livro, né, o Eu, 1912, e depois esse livro é acrescido de outros poemas, né, e a obra que nos chega chama-se
Eu e Outros Poemas. Ele é um poema único, né? Ele é aliás, é um poeta único, muito peculiar. Por quê? Porque, embora ele adote, né, uma estrutura poética muito próxima do parnasianismo e do simbolismo, a linguagem que ele traz ali é uma linguagem de um outro universo, né? De outro universo do conhecimento. Então, ele vai falar sobre temas ligados à biologia, à medicina, a um tipo de filosofia, né? Muito transcendental, né? Então, os temas preferidos dele são ligados à morte, né? Ao pessimismo extremo, né? Tem alguns poemas dele, por exemplo, que ele dedica aos vermes, né? Ao filho morto, né? Enfim, então ele é um poeta muito singular, né? Dentro desse movimento pré-modernista. E para finalizar, eu trouxe um exemplo aqui, um poema, né, do Augusto dos Anjos, chamado Versos Íntimos, né? É um soneto e diz assim: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Né? Então, justamente ele falando aqui, né, o nome, né, Versos Íntimos, já traz uma ideia mesmo de subjetividade, né, de particularização do eu, né, e a gente pode ver que todo o poema aí está falando justamente da questão da ingratidão, né, das pessoas para com as outras. Então ele vai terminar ali dizendo que o beijo é a véspera do escarro, né, o beijo vem antes aí do escarro, faz uma referência, por exemplo, né, à traição de Judas, né, com Cristo, que traiu com um beijo e tudo mais. Só que ele no final ele conclui, né, que não devemos ter, senão se alguém tem pena então do nosso sofrimento, apedreja essa mão vil que te afaga, né, escarra nessa boca que te beija, antecedendo até mesmo essa ideia da ingratidão. Tá? Então, olha só, o pré-modernismo, né, justamente por ser esse momento de transição, né, entre as literaturas existentes aí no final do século XIX e a literatura que vai emergir, né, no início do século XX, ali em 1922, com a Semana de Arte Moderna, merece um pouco de atenção, pois isso aconteceu apenas aqui no Brasil, certo? Então, eu encerro por aqui. Qualquer dúvida, eu já me coloco à disposição de vocês. Até mais.